Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 13 de outubro de 2024. O Senhor trouxe a sua palavra, pôs no meu coração, em Juízes capítulo 6. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém, Senhor nosso Deus. Meus irmãos, tudo que está nas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus, é para o nosso ensino, são estatutos, são preceitos e são lei. A Palavra de Deus nos ensina, traz as consequências da desobediência, do pecado, e o Senhor nos ensina, e aprendemos, e bem-aventurado é aquele que aprende com os erros dos outros. Sofre menos do que aprender com os próprios erros. Israel empobreceu muito, aqui diz a palavra, muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Meus irmãos, aquilo que colocamos no lugar de Deus, como se fosse um Deus, um dia se voltará contra nós. E o povo de Israel começaram a se envolver com os deuses dos midianitas, dos amalequitas. Começaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Deixaram a lei de Deus. Lançaram as palavras de Deus para trás. Deus havia tirado o povo, o seu povo do Egito, que ficou mais de 400 anos ali como escravos de Faraó. Deus enviou Moisés e libertou este povo do Egito, os trouxe ao deserto para ser provados, experimentados, preparados. Muitos morreram no deserto, ficaram lá, não entraram na terra de Canaã. Mas os seus filhos entraram na terra de Canaã junto com Josué e Calebe. Mas quando entraram na terra, conquistaram a terra, tiveram uma vida, uma folga, um descanso, se corromperam. Quando estava na sombra e água fresca, esqueceram da lei de Deus, esqueceram de cultuar a Deus, esqueceram do primeiro mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de todas as forças. Amarás o Senhor teu Deus, buscar o Senhor teu Deus em primeiro lugar. E passaram a buscar os seus próprios interesses, desviaram-se de Deus e passaram a servir os deuses estranhos, os adversários de Deus, a qual Deus lhes avisou para que não se prostrassem diante desses ídolos, desses deuses. Mas Israel
não deram ouvidos para Deus. Não deram ouvido. E aqui diz que, no versículo 1 aqui de Juízes 6, que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Meus irmãos, quantos reis que passaram até a vinda do Senhor Jesus, até a primeira vinda de Cristo? Até, aliás, quantos reis que já não passaram na terra até chegar a Salomão, ou aliás, de Salomão em diante? Quantos reis, meus irmãos, que não passaram na terra e que fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor? Rei Joaquim, rei Manassés. Quantos reis começaram bem e terminaram mal? Começaram a fazer a vontade de Deus naquela empolgação. Guardavam a palavra, mas sempre deixava algum rabinho, alguma coisa. Sempre deixava alguma coisa. Um rabo da serpente. Sempre deixava um poste ídolo. Um Baal. Alguma coisa deixava. Não queria servir a Deus com inteireza de coração. E o rei Manassés foi o pior rei que teve. Mas ele se arrependeu. Teve o rei Acabe, que era submisso a Jezabel, que ditava as regras na sua vida, e que matou Nabote para tomar a sua vinha. Quantos reis que tiveram? Rei Josias. Então, meus irmãos, o povo de Israel começou bem, mas quando se acomodaram, como lá em Sodoma e Gomorra, a destruição de Sodoma e Gomorra, o que causou ali foi a soberba, a abundância de pão e a ociosidade, além dos pecados de sodomia. Fez com que Deus destruísse aquelas cidades e aqueles moradores que não se arrependeram dos seus pecados, ainda que Abraão intercedesse por eles. Mas não tinha justos ali, senão ali seu sobrinho Ló. Meus irmãos, eles começaram bem. Por isso a Escritura diz que é melhor o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Quando os filhos de Israel estavam bem, começaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, ou seja, deixaram os seus preceitos, de seguir os seus mandamentos, de fazer a vontade de Deus, e abandonaram o Senhor. Estavam na largueza, estavam na abundância de pão, na ociosidade. Maltratavam os estrangeiros quando Deus entregou eles na mão de Nabucodonosor. Eles maltratavam os estrangeiros, cometiam adultério, faziam coisas piores do que aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E aqui Deus, observando eles que não andavam segundo os seus mandamentos e que fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Foi o que Deus fez com Nabucodonosor, ainda que Deus chamasse ele de meu servo. Por causa da sua soberba, Deus entregou Nabucodonosor. Ele tirou Nabucodonosor do palácio e fez ele comer capim como animal. E ali ele ficou por 7 anos pastando. Deus mudou a sua mentalidade, mudou o seu cérebro e fez ele como se fosse um animal. Nasceram até pelos no seu corpo. E o orvalho de Deus molhava ainda, a misericórdia de Deus ainda estava na vida de Nabucodonosor. Tanto é que Deus restaurou a sua vida depois, mas não reinou mais. Escreveu uma carta. E seu filho Beltesazar não aprendeu com o exemplo do pai. Deus entregou Israel por 70 anos na mão de Nabucodonosor por causa dos pecados de adultério, por causa dos pecados de idolatria, de feitiçaria, de sacrifícios de crianças a Moloque. Deus sentenciou e entregou nas mãos de Nabucodonosor e Jerusalém se tornou uma miséria. Devastou-se Jerusalém. Não esperavam que o inimigo iria entrar pelas portas de Jerusalém. Está escrito em Lamentações capítulo 4. E o inimigo entrou pelas portas de Jerusalém porque deixaram as brechas, a brecha do pecado, e o inimigo entrou e devastou Jerusalém.
E aqui o inimigo entrou e devastou os filhos de Israel. Tudo que eles tinham se perdeu. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes. O medo o cercou de terror, como está escrito em Deuteronômio capítulo 28, as maldições da desobediência. E ali, meus irmãos, muito sofreu Israel. Deus lhes deu uma punição. E quando Deus dá uma punição, Ele não volta mais atrás. Deus executa os seus juízos. Se não andarmos em obediência à palavra de Deus, santificarmos a nossa vida, se vivermos praticando o pecado, as consequências são terríveis, meus irmãos. Em João capítulo 5, versículo 14, o Senhor Jesus diz para aquele homem que estava ali ao lado do tanque de Betesda, sofrendo por tantos anos, há 38 anos. Depois o Senhor Jesus o encontrou no templo e disse para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha que já está são. Olha que você já está curado. Eu já te libertei deste pecado. Já te libertei desta enfermidade. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Como a mulher que foi pega em adultério, o Senhor Jesus: quem é que te acusa? Ninguém te acusa, não tem mais ninguém aqui para te apedrejar. Vai e não peques mais. Muda a sua vida. Se arrependa dos teus pecados. Em Apocalipse capítulo 9 diz que quando Deus enviou o seu juízo na terra, eles não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, dos seus pecados. O que Deus requer de todos nós é arrependimento, meus irmãos. É mudança de vida, é transformação. O Evangelho é transformação. O Evangelho não é um Papai Noel que fica dando bênçãos, presenteando as pessoas, dando casa, dando carro importado. O Evangelho é transformação, é mudança de vida, de caráter. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E aqui muito empobreceu os filhos de Israel. E os inimigos vinham, meus irmãos, e devastava tudo o que eles tinham. Fizeram até covas. O medo, o terror os cercou. Fizeram cavernas, se esconderam. O pecado, meus irmãos, faz com que a pessoa venha a se esconder. O pecado faz com que nós venhamos a se esconder de Deus. Como Adão se escondeu atrás das folhas das árvores, se cobrir com as folhas, fez um avental, uma veste com folhas de figueira para cobrir o seu pecado. Se escondeu atrás das árvores. Assim estava Israel se escondendo nas cavernas, com medo dos inimigos, porque não tinha ousadia. Meus irmãos, o pecado tira a nossa ousadia. O pecado nos faz temerosos, aterrorizados. Mas a vida na luz, a nossa vida em santidade, confessando os pecados e deixando, nos traz ousadia. Mas aprisionamento pelo pecado traz prisão, traz medo, traz terror. E assim estava Israel, se escondendo dos midianitas que vinham para cima deles como gafanhoto. E aqui diz que eles semeavam, eles plantavam, só que os inimigos vinham e queimavam tudo, destruíam. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles. Foi Deus que levantou os inimigos contra Israel. Como foi Deus que levantou adversários contra Salomão, que se corrompeu pelas mulheres estranhas, pela idolatria, e se corrompeu e sacrificava crianças a Moloque. Salomão se apaixonou por muitas mulheres, por mulheres estranhas. E Deus levantou inimigos, adversários contra Salomão.
Será que na tua vida se encontra assim, meu irmão? Ei, minha irmã? Deus levantou adversários contra a tua vida? Esta prova que você está passando, será que não é adversários que Deus te levantou contra a tua vida? Para te trazer de volta aos pés dele? Para te trazer de volta à obediência? Tem provações, meus irmãos, que Deus permite na nossa vida, mas também tem provações que nós mesmos é que procuramos. São juízos de Deus. E Deus, como um pai, ele corrige os seus filhos para que sejam participantes da sua santidade. Então Deus envia a prova, envia o inimigo para que nós venhamos a nos arrepender. Como aqueles homens que estavam com a arca do Senhor e Deus os feriu de hemorroida. Como aqueles 2 homens que foram segurar a carroça onde estava ali os bois carregando a arca, eles foram segurar quando a arca estava caindo ou caiu. E foram fulminados, porque não estavam puros. Como Saul, que foi rebelde e queria ocupar o lugar de sacerdote. E Deus não se agradou dele e tirou dele o seu reinado. E depois Saul foi consultar a necromante, a pitonisa. E o espírito maligno se passou por Samuel para enganar Saul, que já estava enganado pela desobediência. Porque aquele que se rebela contra Deus está em desobediência, é pior do que pecado de feitiçaria. E assim estava Israel nas mãos do inimigo. Às vezes Deus permite uma certa perseguição na nossa vida para que voltemos a Ele. Talvez as provas que você esteja passando, pode ser que Deus está trazendo juízo na tua vida para que você venha se arrepender e voltar-se para Deus. Não é para o teu mal esta aprovação, não é para o teu mal esta prova, esta perseguição que você está passando, mas para que você se volte para o teu Deus, se arrependa dos teus pecados e conserte a tua vida. E aqui diz que porque sucedia que semeando Israel subiram os midianitas e os amalequitas. E também os do Oriente contra eles subiam e punham-se contra eles em campo. E destruíam a novidade da terra. Destruíam a sua colheita. Tudo que eles plantavam, os inimigos vinham e destruía tudo. Até que Gideão estava lá malhando o trigo no lagar. Onde era ali lugar de malhar, de espremer uvas. Estava Gideão estava malhando trigo no lagar, protegendo um pouquinho do que tinha. E o adversário vindo para cima deles com tudo, destruindo tudo que eles tinham. O ladrão não vem senão para matar e roubar e destruir. O ladrão, meus irmãos, é aquele que fica à espreita, observando a nossa vida. Se estivermos vivendo no pecado, estamos dando lugar para o diabo. E ele vem e devora. Ele vem e devora. Jó sacrificava pelos seus filhos. Jó servia a Deus, era um homem sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas os seus filhos não serviam a Deus. E Deus disse para o diabo: olha na terra, não há homem como Jó. E mostrou a Satanás as características de Jó. Mas os filhos de Jó não andavam na mesma linha que Jó. Jó intercedia nas madrugadas pelos seus filhos, pedia perdão e misericórdia a Deus pelos pecados dos seus filhos. Mas seus filhos se banqueteavam, festejavam, e certa vez o adversário veio como um vento e derrubou a casa sobre os filhos de Jó e o matou. E os matou. Feriu Jó com lepra, com enfermidades que lhe traziam dor e sofrimento de dia e de noite. Mas Deus disse para Satanás: não toque na sua alma. Pode tocar no seu corpo, mas não toque na sua alma. E Jó se manteve em sinceridade e foi fiel até o fim, pela essa provação que ele passou. E no caso de Jó não foi por causa de pecado,
Mas também entendemos pela palavra que Jó tinha uma certa soberba por ser juiz. E o que Deus fez na vida de Jó foi para que Jó tivesse um crescimento espiritual, porque ele conhecia Deus de ouvir falar. No capítulo 42 diz que agora os meus olhos o veem, te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Então, as provações da nossa vida é para o nosso crescimento espiritual, é para a nossa santificação, é para que sejamos participantes da natureza de Deus, sejamos parecidos com Cristo. E Israel estava andando na desobediência, estava andando no pecado, deram lugar para o diabo que o devastou as suas terras, se punham contra eles em campo, destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. Era um território muito grande. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. O diabo levou tudo que eles tinham. Veio para matar, roubar e destruir. Quando damos lugar para o diabo, meus irmãos, ele destrói, ele rouba o que nós temos. Quando o rei Ezequias abriu as portas do seu palácio para o rei do Egito e mostrou tudo o que Deus tinha te dado, suas armas de ouro, mostrou tudo o que ele tinha. E o profeta Isaías foi lá, o que você mostrou para ele, Ezequias? Eu mostrei tudo que eu tenho na minha casa. E ali entrou a miséria na vida do rei Ezequias. As suas armas de ouro se tornaram em bronze. Perdeu tudo, empobreceu. Assim Israel também empobreceu. A desobediência traz miséria. E aqui diz que eles devastavam. Israel já não tinha mantimento, não tinha ovelhas, não tinha bois, não tinha jumentos. Versículo 5 diz: porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar. Era muita gente, era muito inimigo, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Veja, meus irmãos, a miséria que o pecado traz na vida do cristão. Filhinhos, vos escrevo esta carta para que não pequeis. Se pecais, temos um advogado. Deus quer que nós andemos na luz, de acordo com a sua palavra, tamparmos as brechas para o diabo não entrar. Porque Jerusalém não esperava que o inimigo iria entrar pelas portas e iria devastar tudo. Davi estava no palácio de folga e o pecado entrou pelos seus olhos, a cobiça, onde Davi caiu em adultério, em transgressão, mandou matar o seu esposo Urias. E as consequências vieram na vida de Davi também. Perdeu seus filhos, 4 filhos, se eu não me engano. Trouxe só sofrimento, trouxe incesto, morte, trouxe problemas psicológico na vida de Salomão. Porque Salomão teve 1000 mulheres, não é normal uma coisa dessa. A consequência do pecado de Davi. Os traumas. Porque Salomão foi filho de Batseba. Batseba foi mulher de Urias. Batseba foi a mulher do pecado, a mulher que levou Davi à queda. Batseba foi a causa da ruína de Davi. Porque não era a mulher de Davi, era a mulher de Urias. E ele tomou a mulher de Urias, matou o marido dela. Teve o primeiro filho que morreu. Teve Salomão depois. E Salomão sofreu na sua vida um estado psicológico doentio de conseguir 700 mulheres e 300 concubinas. Era um vazio muito grande na mente de Salomão, na alma de Salomão, ainda que Salomão foi rei. Mas tinha traumas na sua vida pelas consequências do pecado de Davi com sua mãe. Então Salomão passou a ter esses problemas na sua mente. Esse desvio na sua cabeça. Esse trauma, as consequências
daquilo que aconteceu na vida da sua mãe com seu pai. Então, meus irmãos, há as consequências do pecado que elas repercutem lá na frente. Deus falou para Davi que ia trazer juízo. Deus falou para Salomão, aliás, que ia trazer juízo na vida do filho dele. E assim aconteceu. O reino foi dividido porque Salomão se desviou. E até o seu servo tomou posse do seu reinado. Deus levantou adversários contra Salomão. Então vem os traumas desde a família. Desde quando Davi caiu em pecado. E que nasceu Salomão, veio as consequências do pecado na vida de Salomão. E veio só trazendo ruína. E a única coisa que traz o conserto, que traz a restauração, a única coisa é a palavra de Deus, é as leis de Deus que nos traz luz, que nos traz vida, que nos traz a edificação. E se deixarmos a palavra de Deus, lançarmos ela para trás, as consequências serão trágicas na vida de qualquer um de nós. Deus falou para Salomão que ele tinha que perseverar até o fim. Se andares nos meus caminhos, Salomão, não te faltará sucessor. Se andares, se for obediente. Israel deixou a lei do Senhor. Deixaram. E os inimigos vinham e destruíram tudo. E vinham com medo, aterrorizados. Aqui diz que era tanta multidão que não se podia contar. Davi certa vez disse que os seus inimigos eram mais do que os cabelos da sua cabeça. E outra vez ele disse, se não fosse a misericórdia do Senhor, os inimigos teriam nos engolido vivo. E trouxe miséria. O pecado abre portas para a miséria. O pecado abre portas para o inimigo. Se você está abrindo esta porta na tua casa, a porta do pecado, está trazendo miséria, está trazendo o diabo na tua casa. Não abra a porta para o pecado, ouvinte. Não deixe Satanás entrar na tua casa por esta porta. Feche esta porta, feche esta brecha, para que o adversário não entre na tua casa e consuma toda a tua fruta, todos os teus frutos, e consuma toda a tua terra. Tudo aquilo que Deus te deu, feche esta porta para que o adversário não consuma os frutos da tua terra. E aqui diz que Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Perderam tudo. Tudo que haviam conquistado, perderam tudo. O Senhor Jesus diz que aquele que faz a sua casa sobre a areia, ouve as palavras de Deus e não as pratica, é como um homem insensato. Mateus capítulo 7. Como um homem insensato que fez a sua casa na areia. Vêm as chuvas, vêm as tempestades, as enchentes contra aquela casa e é grande a sua ruína. Mas aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica, ele diz que é como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E vem as tempestades, vem as provações, vem as enchentes contra aquela casa e não a derruba. Porque ela foi edificada sobre a rocha, sobre a obediência da palavra de Deus. Se vivermos no pecado, a miséria nos cercará como um colar. A maldição sem causa não prevalece. Mas se tivermos causa, Deuteronômio 28 está ao nosso derredor. Satanás tem legalidade para matar, roubar e destruir se dermos lugar para ele. Se não construirmos a nossa casa na rocha, na obediência da palavra de Deus. Israel, o povo de Deus, nós somos povo de Deus. Então temos que andar nos estatutos, na palavra e na obediência à palavra de Deus. E eles deixaram a palavra de Deus. E assim Deus entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, execução de juízo. E os inimigos saquearam tudo que eles tinham. E assim eles empobreceu espiritualmente, em primeiro lugar.
e depois materialmente. Porque a pior miséria, meus irmãos, não é somente a parte física, a parte financeira. Não é somente a parte de dinheiro, é a pior miséria. É a parte espiritual. Porque o Senhor Jesus diz lá em Apocalipse: eis que dizes, rico sou e de nada tem falta, mas nem sabe que é um miserável, infeliz, cego e nu. Então a pior miséria é a espiritual, onde a pessoa se esconde de Deus atrás das árvores, onde a pessoa já não tem prazer de buscar a Deus, não tem mais a alegria da salvação. E assim estava Israel. E Deus permitiu que eles fossem saqueados. Deus permitiu que eles passassem por esta perseguição dolorosa, por sofrimento, por escassez. Como está escrito nos profetas menores, acho que em Ageu: eu assoprei, até o que vocês têm eu assoprei. Tudo que vocês tinham, Deus fala que era como um saquetel furado, como um saco furado, não parava nada. E diz que até aquilo que eles tinham, um pouquinho que eles tinham, eu assoprei. Eles estavam ficando em miséria, Deus tratou com eles porque cada um corria para a sua própria casa e deixou de buscar a Deus. Deixaram de buscar a Deus depois do cativeiro. E Deus o assoprou. Deus tratou com eles. Abacuque aprendeu que ainda que a figueira não floresça, que não haja rebanho nos currais, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor. Então Deus permitiu que Israel fosse saqueado, fosse roubado. Deus permite que o seu povo passe por sofrimento. Para que isso acontece, meus irmãos? Aqui responde a palavra de Deus no versículo 6. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamaram a Deus. Deus quer nós nos seus pés. Deus nos quer para si. Deus não quer ser um doador, um galardoador somente. Deus nos quer para si, é povo seu. Deus, Ele é zeloso. Deus nos quer para si. Ele nos criou para sermos filhos dEle. E não para recebermos as dádivas de Deus e virarmos as costas para o Senhor. Nós somos da família de Deus, somos filhos de Deus, e Ele quer nós na sua presença, buscando Ele, tendo amor por Ele, amando a Deus sobre todas as coisas, tendo desejo de buscá-lo, de servi-lo todos os dias da nossa vida, e através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão com Ele. Deus nos quer para si, quer que sejamos dependentes dEle todo dia. Vivamos com Ele, nós não o vemos, mas o sentimos quando estamos orando, quando estamos buscando Ele, estamos com os nossos olhos abertos. É isso que Deus requer de cada um de nós. O que aprendemos por esta palavra, meus irmãos, é que Deus envia a aprovação, envia a escassez, Ele assopra, para que nós venhamos a buscá-lo. Estarmos na sua presença, que é melhor do que a vida. Assim Deus fazia com Asaf no Salmo 73. Asaf não entendia. Asaf era sacerdote de Deus. Ele começou a olhar para o homem. Olha lá, o ímpio está prosperando. O ímpio está prosperando. Eles conseguem tudo, eles não têm sofrimento. Eles prosperam, nada de ruim lhes acontece. Ele estava quase se desviando, o coração de Asaf embruteceu. Ele se tornou como um animal, embruteceu seu coração. E passou a pensar, mas Deus está certo, Deus está sendo injusto? Comigo? Sou sacerdote, estou aqui sofrendo, estou padecendo aqui, mas o ímpio está prosperando, nada de ruim lhe acontece. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, ele viu o fim dos ímpios. Que Deus os coloque em lugares escorregadios. E ele disse: a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. O meu tesouro é o Senhor, meu Deus. O meu tesouro é Deus, porque Ele tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Deus tem a vida eterna para me dar. A sua presença é melhor do que a vida. Então Asaf aprendeu com Deus quando ele entrou no santuário de Deus.
E assim o povo de Israel clamou ao Senhor e Deus enviou a libertação através de Gideão. Continua todo o capítulo. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos por esta palavra é que a aprovação vem nas nossas vidas para que nós venhamos a nos voltar para Deus, nos voltar para Ele. Vamos guardar esta palavra no nosso coração. Vamos guardar bem nesta palavra, meus irmãos, meditar bem aqui. Então, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aqui Deus enviou o profeta, depois levantou Gideão e mudou a situação do seu povo diante dos midianitas. Volte para o teu Deus, ouvinte. Faça um concerto com o teu Deus. Ele quer você. Ele quer salvar a tua alma. Deus te ama e quer salvar a tua alma. Este mundo aqui é ilusão. As riquezas daqui deste mundo, elas acabam. Os tesouros acabam. Mas o que Deus tem reservado para nós é nos céus, aonde habita a justiça. O reino do Senhor Jesus não é deste mundo. O reino do Senhor Jesus é inabalável. Ele habita na luz inacessível. Tem 12 legiões de anjos, anjos que estão ao seu favor, quando ele dá a ordem. Os anjos executam a sua ordem. Deus nos quer para si, salvar as nossas almas, porque aqui nesse mundo tudo passará. Essa situação que você está passando é para que você se volte ao teu Deus. Então ele enviou esses midianitas na tua vida. Ele levantou adversários contra a tua vida, para que você clame a Ele, para que você volte para o teu Deus, se arrependa dos teus pecados e se converta ao Senhor Jesus Cristo. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que nos ensinou que o Senhor envia os inimigos na nossa vida, para que nós venhamos a voltar para o Senhor, a nos voltar para Ti, porque o Senhor nos quer para si, quer que andemos contigo todos os dias da nossa vida, quer que sejamos dependentes de Ti. Faça desta pessoa dependente de Ti, Senhor. Tira as escamas dos seus olhos, converte-nos e seremos convertidos. Opera a salvação na vida destas pessoas que ouviram a Tua palavra, Senhor meu Deus. Concede o arrependimento, quebranta esses corações endurecidos pelo engano do pecado. Sara, meu Pai, as feridas que estão cheias de chagas desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés. Perdoa os seus pecados, transgressões e iniquidades. E conceda, meu Deus e meu Pai, a salvação pelos méritos de Cristo. Receba esta voz de oração no santo nome do Senhor Jesus, teu Filho. Bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Que o Senhor venha entrar com libertação na tua vida, ouvinte, meu irmão e minha irmã. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e a sua palavra permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Amém. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook e outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória por Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Amém. E graças a Deus.